Geralmente associamos os problemas na coluna às pessoas mais velhas. Porém, existem condições como a escoliose que podem afetar até crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas no Brasil são afetadas pela escoliose. O que causa a doença? Como tratar? Eu sou Camila Lima e este é o Fala Doutor, reportagem multimídia da Rede Tribuna. E a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o médico ortopedista Lourimar Toledo, membro da Sociedade Brasileira de Coluna, que vai falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Camila. É muito gratificante poder falar sobre um tema tão importante, que é a escoliose. E a escoliose ela é definida como um desvio lateral da coluna, quando nós vemos a pessoa de frente. Então, quando a pessoa está de frente, ela teria que ter a coluna reta, retificada. E na escoliose ocorre um desvio, a pessoa fica inclinada para um lado. E esse desvio, quando ele atinge acima de 10 graus, é dito escoliose. No caso, a pessoa já nasce com a escoliose ou ela adquire com o tempo? Como que acontece esse problema, doutor? A escoliose, ela existem diversas causas para ela. Uma delas, durante o desenvolvimento, ela já nasce com um problema por uma falha no desenvolvimento ósseo, na formação do óssea, que é chamada de escoliose congênita. Então, a criança já nasce com defeito na vértebra e isso aí vai levar à deformidade. A outra causa é a neurológica, que é a neuromuscular, que é devido a um distúrbio neurológico, como, por exemplo, uma paralisia cerebral. Essa criança ela vai ter uma alteração da inervação da sua musculatura. Isso aí vai desencadear esse desvio. E a mais comum, que é, sem dúvida alguma, é a idiopática, é que a ciência ainda não sabe a causa. E ela é mais comum na adolescência, no início da adolescência, por volta dos seus 10, 11 anos de idade. A criança ela apresenta esse desvio nessa fase de estirão de crescimento. O senhor está falando da causa, ela é a mesma para crianças, jovens, idosos? Para crianças, nós temos essas 3 causas que são as principais, que são decorrentes da formação óssea, decorrentes de alterações neurológicas ou até mesmo de causas idiopáticas, desconhecidas. No idoso, nós temos as principais causas, que seriam as degenerativas, a pessoa teve uma vida normal durante toda a vida, e devido ao desgaste das articulações da coluna, a coluna começa a ter um desvio, começa a ficar torta. Ou a pessoa idosa ela já tinha um problema na fase da adolescência, que não foi detectado, ou até mesmo foi detectado e tratado, mas que durante o envelhecimento, essa coluna que já tinha um desvio, ela foi ficando mais gasta e mais torta, mais desviada. Então, essas são as 2 principais causas. Lembrando que fraturas podem causar também escoliose, infecções podem causar escoliose e até mesmo tumores. Isso aí depende muito, depende muito da população que estamos falando. Mas as causas, sem dúvida alguma, mais comuns são essas que eu te disse agora. Eu posso ter a escoliose e não saber? A escoliose, quando ela é um desvio bem pequeno, às vezes numa pessoa mais idosa, pode até passar despercebido, mas assim, não é o comum. Geralmente, principalmente a escoliose idiopática, ela é detectada até mesmo pelos familiares. Na fase da adolescência, quando a criança já começa a ter o estirão de crescimento, você já começa a ver sinais do desvio, que são uma assimetria da cintura, da pelve, ela fica com a elevação da pelve um pouquinho maior de um lado do que o outro, ou até mesmo dos ombros, fica um ombro mais alto que o outro. E quando essa criança, esse adolescente, ele inclina para frente, ocorre, a gente consegue visualizar esse desvio e até mesmo ver uma gibosidade, uma corcunda no dorso dessa criança ou adolescente. E por isso que muitas vezes o diagnóstico é feito pelos pais, que às vezes vê a criança tomando banho, ou vê a criança às vezes com a roupinha para ir para a praia e observa esse desvio.
Então, os sinais mais claros seriam esse? Não causa uma dor, nenhum incômodo assim, que Hum, seria mesmo esse desvio, o sinal mais claro, ou teria sim, alguma dor? não. No caso das escolioses idiopáticas, né, o que chama atenção no diagnóstico é o desvio. Sim. Né? Ela raramente dói, né? Às vezes por uma postura mal adotada, às vezes um esforço que fez, a criança pode até sentir um pouco de dor, mas nessa fase, né, esse tipo de escoliose, né, idiopática, ele não provoca dor. E Não é comum, né? entendi. É possível reverter a escoliose com exercícios? Não, a escoliose, a pessoa quando tem o diagnóstico, os exercícios eles são fundamentais. Eles vão ajudar a prevenir dores, vão melhorar a postura, vão proteger a coluna durante o desenvolvimento, né? Principalmente que estamos falando aqui em crianças e adolescentes, mas ela não vai reverter, né, o desvio da coluna. Às vezes a pessoa pode ter uma melhora da postura e a gente achar que teve uma correção, né? Mas a radiografia, né, ela não vai ter uma reversão de uma escoliose para uma coluna normal retinha. Como que trata essa questão, doutor, essa doença? A escoliose idiopática, quando nós vamos abordar o tratamento, nós levamos em consideração o grau de maturidade esquelética desse indivíduo, que é através de uma radiografia que nós fazemos da bacia. Por ali, nós vamos ver qual é o nível de desenvolvimento de maturidade óssea para saber se o tratamento ele é um tratamento com colete ou não, nos casos em que há indicação de colete. Por exemplo, nos casos onde o desvio ele é menor do que 40 graus, né, onde não existe uma progressão durante o acompanhamento, né, pode ser feito o tratamento com colete, desde que essa criança esteja aí no grau, nós colocamos em 5 graus, de acordo com o desenvolvimento, desde que ela esteja entre os 3 primeiros. Né? Quando ela ultrapassa a criança já está maiorzinha ou já tem essa parte esquelética mais madura, com uma escoliose menor do que 40 graus, aí o colete já não resolve. Nesses casos, a gente faz o tratamento através de fisioterapia, de fortalecimento muscular, né, e vamos acompanhando, né, a criança e adolescente. Já nos casos mais severos, onde ocorre um aumento da escoliose, né, da curva de 40, 50 graus, ou quando ocorre uma progressão muito rápida durante alguns meses, né, aí existe o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, ele resolve o problema, ele vai colocar a coluna retificada, mas é um método agressivo, né? E por isso que a importância do diagnóstico precoce, porque a gente conseguindo fazer um diagnóstico precoce nessa criança, muitas vezes, né, a gente iniciando o tratamento na época certa, você vai talvez evitar uma progressão para uma cirurgia, que é um tratamento mais agressivo. Né? Então, muitas vezes, né, a gente consegue, através dessa avaliação, né, evitar um procedimento cirúrgico. Era muito comum no passado, né, na minha época, era até comum isso, na escola, né, fazer um rastreamento. Os professores de educação física, todo semestre, colocavam os alunos lá, né, a gente fazia aquela inclinação para frente e eles observavam o grau de desvio. Os alunos, né, que tinham um desvio na região da coluna eram encaminhados, né, os pais recebiam uma notificação para procurar um médico para avaliação. Né? Isso hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Nossa, verdade. Mas eu tratando a escoliose, ela pode voltar? Ela vai permanecer, né? O tratamento da escoliose ele vai permanecer. Nessa fase da adolescência, né, da juventude, né, o objetivo do tratamento é não deixá-la progredir para um tratamento cirúrgico e também estabilizar para que a pessoa não tenha problemas no futuro. Porque uma escoliose, por exemplo, muito avançado, um grau muito avançado, ele pode comprometer a respiração, né, ele pode comprometer o pulmão, né, o coração, né, a parte circulatória. E o indivíduo, às vezes, não tem nada disso, não tem nenhum comprometimento respiratório, nem cardíaco,
mas às vezes ele vai envelhecendo, né, lá no finalzinho, né, da fase adulta, ele já começa a ter, ou até mesmo no início, alterações degenerativas que vão aumentar esse desvio, às vezes vão condicionar dor, limitação, né? Então vai ser um problema mais tarde se não for identificado e tratado na forma precoce. Então, vamos esclarecer aqui. A gente trata, não vai haver uma cura. A doença não progride. O tratamento é para a doença não progredir? É isso mesmo? Sim, o tratamento é para a doença não progredir e para a doença não causar sintomas, né? E essa escoliose, né, a pessoa que tem um desvio, por exemplo, e se ela não preocupar com ter um peso adequado, se ela não preocupar com atividade física, ela com certeza ela vai sobrecarregar uma coluna que já tem um problema, então a chance dela ter uma doença degenerativa, ela é maior caso não tenha um tratamento. Isso aí pode repercutir com dor e limitação no futuro. Né? Lembrando que o peso adequado, atividade física e hábitos corretos de postura, nós recomendamos para todos, né? Sim. E o senhor já até abordou a outra questão que eu ia te perguntar, né? Quais complicações que podem haver se a gente não tratar a escoliose? Essa que o senhor falou, né? Problemas Sim. respiratórios, no coração. O grau de escoliose, quando ele ultrapassa 70 graus, ele já começa a comprimir os órgãos como o pulmão, né? Isso aí pode, às vezes, levar também a um problema cardíaco, né? Alguns casos também pode haver alguma compressão de estruturas neurológicas e isso aí causar alterações neurológicas, às vezes até mesmo dores, né, numa fase mais avançada. A musculação pode ajudar os adolescentes aí a prevenirem a escoliose? Eu sei que a maioria né, é idiopática, mas pode haver, assim, tem como prevenir a escoliose? A escoliose em si, não, mas vai prevenir um desvio postural, né? E vai prevenir problemas degenerativos, hérnias de disco, né? Essa pessoa vai ter uma coluna mais saudável do que se ela não estivesse praticando exercício. Então a musculação ela ajuda muito, mas ela só não vai conseguir, infelizmente, né, pegar uma pessoa que tem uma escoliose e colocá-la com a coluna retinha, sem problema algum, ou até mesmo uma pessoa que tem uma escoliose idiopática, né, que ela não tem um mecanismo, as estruturas ósseas, as estruturas musculares delas estão normais. Então, a musculação ela vai ajudar, mas não vai impedir, né, esse desenvolvimento. E muitas vezes é até ruim para a pessoa, porque às vezes a pessoa... os pais veem o filho com escoliose, fica pedindo, cobrando para ele poder corrigir a postura, e muitas vezes, coitado, não está na criança, porque não é ela que está fazendo aquela postura ruim. Ela tem estrutura óssea sadia, a muscular sadia, a neurológica sadia, mas a coluna começa a sofrer uma deformidade, ela vai inclinando para o lado e vai rodando. Isso é o mecanismo da doença. E às vezes não está no paciente. É lógico que, né, tem os desvios de postura, que são diferentes de escoliose. Aí já é uma pessoa que já tem uma postura, já é uma pessoa que senta de qualquer jeito, tem um desvio já inclinado para um lado ou para o outro, né? Mas não é uma escoliose verdadeira, uma escoliose estruturada, né, do que nós estamos falando aqui. É mais um desvio de postura, e aí sim, a musculação vai prevenir, né, a cobrança dos pais vai ajudar, às vezes até mesmo um tratamento fisioterapêutico, né, vai conseguir, né, prevenir ou até mesmo regredir esse desvio postural, né, mas a escoliose estruturada, ela infelizmente, né, nem os exercícios vão fazer isso não. Para a gente finalizar, qual o recado que o senhor deixaria, principalmente para os pais? A gente está falando muito dessa questão da escoliose, da observação. Qual o recado que o senhor deixaria? Bem, o que eu recomendo é que os pais observem bem os filhos. Eu sei que nessa fase de adolescência é difícil, porque a criança ela já está começando a ter uma mudança do seu corpinho, às vezes ela esconde, põe roupinhas, né? Vai tomar banho, fecha a porta, e às vezes os pais não observam muito a criança. E o que eu aconselho é que tentem observar, ver se os ombros delas estão
os ombros estão alinhados, se o quadril está alinhado, pede para ela inclinar o corpinho para frente e ver se não está observando nenhum desvio da coluna, se não aparece nenhuma gibosidade, nenhum aumento do relevo das costas, né? E caso tenha qualquer dúvida ou tenha algum caso na família, né, que procure uma avaliação médica, né, para essa criança ser avaliada e, caso tenha escoliose, que o diagnóstico seja precoce e o tratamento também, para tentarmos evitar aí um procedimento cirúrgico. Então tá bom, doutor. Muito obrigada. A gente agradece a sua presença aqui no nosso estúdio. Tá, obrigado a você. Este foi o Fala Doutor e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.